Oi, turma. Vou tentar dar uma geral aqui, agora na teoria das restrições, para quem ainda ficou com algum tipo de dúvida e a coisa ficar mais tranquila para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente, dentro de um sistema, pode ter recursos, pode ter departamentos, pode ter fornecedores. Então, o sistema é participar de várias organizações juntas. Enfim, a gente tem aquilo que a gente caracteriza algo que tem uma capacidade, né? Então, uma organização tem uma capacidade de produzir todos os produtos por hora. Uma pessoa pode entregar 50 documentos por dia. Isso é uma capacidade, é o limite que a pessoa tem de entrega, né? Ela pode fazer isso até isso. Evidentemente que se a pessoa tiver um plus, né? A pessoa tiver uma capacidade a mais, ela entrega 60. Depende da pessoa, depende, por exemplo, do treinamento, depende da habilidade que ela tem. Então, isso tudo vai influenciar, tá certo? Mas cada recurso tem uma capacidade. E aqui a gente está vendo, dentro da nossa imagem que eu estou compartilhando com vocês, que eu vou compartilhar, na verdade, estou aqui compartilhando e vou botar o laser para ficar mais fácil. A gente tem aqui vários recursos em, é, em sequência, tá certo? É como se eu tivesse um Fordismo aqui, uma produção numa esteira, tá? É, mas cada recurso, o A, o B, o C, o D e o E, é uma representação genérica, né? Eu poderia ser o departamento A, o departamento B, o departamento C, o departamento D, o departamento E. Poderia ser realmente pessoas trabalhando em série no mesmo departamento. Poderia ser várias empresas coordenadamente, trabalhando conjuntamente para a entrega final aqui, mas cada um desses recursos tem uma capacidade. E essa capacidade está escrita aqui embaixo, né? Então, por exemplo, o recurso A, ele tem uma capacidade de 20. O recurso B tem uma capacidade de 30. O recurso C, de 12. O recurso D, de 15 unidades por hora. E o E, 60 unidades por hora. Então, veja que cada um tem a sua característica própria, né? Agora, vamos imaginar que a gente esteja aqui botando para todo mundo trabalhar na mesma velocidade, velocidade máxima de cada um, na sua capacidade máxima, né? O que vai acontecer? Vamos botar aqui um exemplo, só para a gente, dentro desse contexto aqui, escrever mais ou menos o que aconteceria. Se, digamos que o A começa a trabalhar na sua capacidade máxima, então eu vou ter aqui, ele vai entregar 20 unidades por hora, né? Então, em uma hora, ele vai entregar 20. E ele vai passar para frente 20, certo? Então, o seguinte, que é o B, ele tem uma capacidade de 30. Ele vai receber esses 20 e vai ficar com uma tranquilidade para fazer, porque ele tem a capacidade de 30. Então, ele vai receber os 20 e vai fazer os 20. Ele se incumbiu de fazer, tá certo? Então, ele tem uma certa ociosidade. Ele pode fazer um lanche, e pode voltar e ainda acabar o tempo de uma hora tranquilo. Aí eu jogo para frente esses 20 e vai cair no C. No C, o que vai acontecer? Eu só tenho 12 de capacidade. Então ele vai chegar ao 20 ali, opa, você mandou muita coisa para mim, então eu vou botar aqui, eu vou conseguir fazer 12 nessa hora aqui, tá? Agora você vai ficar aqui com um probleminha, porque 8 vão ficar aqui parados enquanto eu consigo esperar aí e resolver esse problema. Mas eu só consigo fazer 12 por hora. E aí, esses 12 chegam no D. O D também tem uma capacidade de 15, então ele consegue fazer os 12. E esse daqui, o E, chega e recebe os 12. Como ele tem uma capacidade também de 60, ele consegue entregar 60 e chega no mercado os 12. Tá certo? Então, olhe que o sistema, que tem vários recursos com capacidades diferentes, ele não conseguiu entregar mais do que 12. 12 limitou.
Foi o limite que ele conseguiu entregar. Por quê? Porque tinha um recurso no meio deles que tinha uma característica diferente, né? Esse recurso, o C, ele limitou todo o sistema, porque ele só consegue fazer 12 e o sistema como um todo só fez 12. Né? E o que aconteceu é que a gente verificou que, por conta dessa restrição, desse limite que esse recurso tem, no meio do caminho ficou um gargalo. Na verdade, ficou um estoque antes do gargalo, porque ele embarreirou a saída de toda a produção que estava sendo feita antes dele. Uma parte ficou ainda em andamento antes dele, ou ficou em estoque em processo, como a gente diz. Tá certo? Bom, então, duas coisas que a gente aprendeu. Primeiro, um sistema, a gente tem normalmente um gargalo. Esse gargalo vai ser o limitador de todo o sistema. E o sistema, ele vai apresentar, em algum ponto, alguns estoques no meio do caminho, que a gente estoques em processo. Esses estoques em processo vão denunciar, vão acusar, vão dizer, ó, aqui tem algum gargalo, aqui tem algum ponto de atenção. Então, se o sistema é limitado pelo gargalo, e aí é importante a gente entender isso, se o sistema é limitado pelo gargalo, então eu tenho que olhar o gargalo como sendo o ponto da minha atenção para qualquer tipo de otimização. Porque se eu otimizar o E e aumentar, por exemplo, de 60 a capacidade dele para 100, no final das contas, o 12 vai ficar vai ser o final, porque não interferiu em nada. Então, qualquer mudança no recurso que não seja o gargalo não vai surtir efeito. Então, toda mudança tem que ser feita no gargalo. Mas antes de mudar o gargalo, a gente tem que ter muita atenção a isso, tá, gente? Às vezes o gargalo, ele tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Por exemplo, se o gargalo limita todo o meu sistema, o gargalo não pode parar, porque qualquer hora que ele pare, vai parar todos. A produção como um todo vai sofrer o impacto, viu? Então, por exemplo, então a manutenção tem que ser no horário fora do expediente, do C. Se eu tiver que fazer um setup, ou seja, uma preparação, eu tenho que tentar otimizar esse setup dele, ou seja, qualquer ganho de hora, qualquer ganhozinho que eu imprima no resultado do C, vai ser um resultado para a empresa inteira. Outra coisa que é importante a gente perceber é que muitas vezes, a gente quer otimizar o sistema, isso aqui está com menos capacidade, e a gente não olha o todo, né? Então, a preocupação da teoria das restrições é olhar o sistema como um todo e identificar onde estaria o ponto-chave para ser trabalhado, que é o gargalo, e, uma vez identificado, trabalhar em cima dele, atuar em cima dele. Tá certo? Esses são os conceitos-chave de se ter na teoria das restrições. Tá certo? Então, agora, uma coisa que é importante também a gente lembrar. Caso o recurso gargalo aumente a sua capacidade, por exemplo, né? A gente tem aqui 12. Vamos admitir que aqui não seja mais 12. Ele passe a ser 25. A gente conseguiu botar mais uma pessoa aqui para trabalhar junto com o gargalo, por exemplo. Então, nesse caso, não, o sistema como um todo ele vai trabalhar, mas um outro gargalo vai aparecer. E esse gargalo vai ser também aquele que é de menor capacidade. E o novo gargalo seria esse daqui, nesse caso, onde teria a menor capacidade, que é o D. Depois do C, o D ficaria sendo gargalo. E aí toda a mesma visão, toda a mesma forma de gerir o sistema passaria a atuar da mesma forma que a gente fez com o C, ou seja, trabalhar e evitar que ele pare, a mesma preocupação vai se ter com o D agora. Isso sucessivamente vai se fazendo à medida que a gente vai otimizando o sistema, e é uma otimização gradual, racional, ou seja, pontual. Onde está o gargalo, atuo nele, passo para ele, amplio depois que ampliar, passo para um outro gargalo e assim sucessivamente.
Mas veja, isso tudo é uma forma muito simplista do que eu estou falando. Se vocês tiverem interesse de aprofundar, eu vou deixar aqui embaixo um livro que vocês têm especificamente tratando desse tema num capítulo específico, tá bom? Aí vocês vão ter um aprofundamento, assim, não é um aprofundamento muito amplo, mas é um aprofundamento que dá uma visão um pouquinho mais clara daquilo que a gente está trabalhando aqui e que vale a pena, porque é uma teoria bastante legal, tá bom? Forte abraço!